1.420 doses entregues ao município, né? Como é que está a programação, como é que está a utilização dessas doses, já que elas chegaram na sexta, hoje é terça-feira. Bom dia. Bom dia. A gente já programou, né, essa vacinação no sábado, já aconteceu. Ontem e hoje a gente já tem agenda programada para as unidades, né? Iniciamos também outros grupos. Ontem a gente iniciou a vacinação dos trabalhadores portuários. Hoje a gente vai fazer vacinação das Forças Armadas, da Marinha. Pretendemos fazer o Exército também essa semana e ir avançando esses grupos paralelo com a vacinação da população em geral. Tá, né? o Exército é todo o 34º? O Exército, as Forças Armadas entram, o Exército, Marinha e Aeronáutica. Quer dizer, a garotada com 18 anos para cima e os oficiais todos recebem a dose? Isso, todos. Tá, e a Marinha a mesma coisa? Marinha a mesma coisa, as pessoas acima de 18 anos. Então a gente tem Essas pessoas são vacinadas nos batalhões, né? Não? A gente está organizando a vacinação lá na vigilância, né? A gente está contando com o apoio da equipe de saúde deles, que está indo para lá também para nos ajudar nessa vacinação, né? Então a gente vê o quantitativo e calcula quantas pessoas por hora vão vindo e a gente consegue organizar a vacinação dessa forma, né? Eu percebo o seguinte, né? De pouco em pouco, a gente fala de motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, profissionais da área da educação, da saúde e tudo mais. Limpeza urbana, nós vacinamos também. Limpeza urbana também, né? Estamos com quantos por cento da população imunizada hoje? 40% da população adulta recebeu a primeira dose da vacina. Isso não indica que nós estamos chegando naqueles 70% que é a imunização coletiva? É para lá que estamos caminhando? A gente quer caminhar para isso, mas a segunda dose ainda nós estamos ali em torno de 14%, né? Por quê? Porque a gente tem vacinas que são 3 meses de intervalo praticamente, então vai ter sempre um número maior de primeira dose, né, do que de segunda. Mas a gente está tentando se esforçar ao máximo para agilizar, né, quando chegam essas vacinas. Até um pedido da secretária, né, do prefeito, que a gente organize para que a gente não fique com vacina parada mesmo. Estão preservando o mais rápido possível. Mas estão preservando segunda dose ou não? Sim. Nós nunca tivemos falta de segunda dose aqui. A gente tem a segunda dose preservada quando a entrega ela é feita, né? Já dizendo, esse é quantitativo é a primeira dose, esse é a segunda. Então, a gente sempre tem essa reserva. A gente tem a Coronavac com 28 dias, 21 a 28 dias, e tem a AstraZeneca e a Pfizer com 3 meses praticamente. Uma 84 dias e a outra 3 meses, né? Não tem previsão de chegar a Coronavac? Então, a gente sabe que tem esse problema em relação ao IFA, né, para a Coronavac. Então, nesse momento, eu até ouvi ontem que eles estão aguardando o IFA para dar continuidade na produção, né? E aí a vacina que vai chegando, a gente vai fazendo, né, para não ter problema de ficar a vacina parada. E assim, a gente percebe, Ayrton, que é uma coisa muito grave que eu acho que está acontecendo, né? Assim, quando chegou a sua vez, você tem que ser vacinado. Não dá para você ficar esperando, tentando escolher uma vacina, né? Nós não temos aqui no Brasil hoje um quantitativo, né, gigantesco de vacina. Então, nesse momento, a gente tem vacina, né? A gente não sabe se a gente vai continuar recebendo essas doses. A gente já viu que a Fiocruz só vai conseguir, a partir de outubro, produzir com o IFA aqui. Então, a gente continua dependendo, né, de outros países para continuar. Então, assim, quando chegar a sua vez, não escolha a vacina. Toma a vacina que tiver lá, que a melhor vacina é que você conseguir tomar primeiro. A melhor vacina é que você tomar, né? Essa é a grande verdade. E agora, com essa notícia da Janssen, encaminhando 3 milhões de doses, outro dia alguém me falou, eu vou esperar a Janssen. Eu falei, cara, você vai ficar esperando? Pode ser que você não tenha tanta sorte assim. O importante é a vacina mesmo. Eu acho que o importante é vacinar. A gente vê um cenário bem crítico que a gente está tendo, né? O número de mortes, o número de casos, as hospitalizações. Então, assim, se vacine. Não fique perdendo tempo tentando escolher vacina. Até porque tem algumas vacinas que vêm em muito pouca quantidade e não vai ter para todo mundo. Então, não adianta você ficar esperando uma vacina. Então, o ideal chegou a sua vez, né? A gente percebeu agora que abriu quase 6 mil vagas para esse público acima de 53 anos e nós não conseguimos completar todas as vagas, né? E a gente sabe que a gente tem uma população aí de 50 a 54 anos de 17 mil pessoas, se eu não me engano. Você acha que não conseguiu completar porque as pessoas estão esperando vacina ou porque não querem a vacina mesmo? Porque elas estão esperando, eu acredito. Porque ontem chegou um senhor, eu fui fazer o agendamento dele,
e ele não quis a vacina que estava disponível. Que absurdo. Então, isso, foi embora. Foi Acontece embora isso sem direto. tomar vacina. Tem acontecido muito isso, Ayrton, nas unidades. Muito, muito, muito. Então, assim, é uma situação muito preocupante, né? Então, a gente precisa que a população foi chamada, chegou a sua vez, se vacine. Não fique esperando, né? Porque senão a gente vai avançando para outras idades e aí pode ser que a hora que você quiser, aí não tem também a vacina disponível dessa forma. É que é outra situação, né? E depois, com a aceleração do vírus e esse contágio comunitário, a gente não sabe a hora nem o lugar, né? Sim. E por qualquer motivo a gente pode acabar sendo infectado. E a vacina, ela gera uma garantia, uma segurança protetiva bastante importante para a sua saúde. Então, só vou repetir aqui. Eu sabia que isso estava acontecendo, mas agora a Adriana me chama a atenção que é muito comum. Eu vi um caso desse, de uma pessoa que, não, essa vacina eu não tomo, pegou, virou as costas e foi embora. Foi na unidade para agendar. Falei, dá para mim aqui, mas o senhor não pode, não é a tua vez ainda. Eu tive que esperar a minha vez, um mês depois, para tomar a vacina, e a pessoa recusou a dose ali. No cenário que a gente está, né, com o que está acontecendo em relação à doença, né, no país, a gente vê a gravidade de tudo, não dá para ficar esperando para se vacinar e tentar escolher a vacina. É excesso de informação distorcida, Adriana? Eu acho que a informação distorcida, todo mundo agora é especialista em vacina e quer entende de tudo e fala essa sim, essa não. Então, assim, o que a gente sempre fala, as 3 vacinas que nós temos, elas estão aprovadas pela Anvisa, elas são seguras, elas são eficazes, né? Então, a gente precisa que a população se vacine quando chega a sua vez, né? Então, a gente ficou bem preocupada, porque a gente sentiu que, a gente achou que a procura ia esgotar rapidamente as vagas, tanto que para hoje a gente ainda tem vagas para essa população acima de 53 anos. Ainda tem vaga para 53 anos e tem gente. Sábado eu encontrei uma pessoa, ela me disse, Ayrton, eu não vou tomar vacina. Falei, olha, eu não vou dizer que é um direito que você tenha não tomar a vacina, mas você vai ter que arcar com as consequências de não tomar a vacina. Aí eu comecei a fazer um giro em torno do dia a dia dele, as pessoas com as quais ele tem envolvimento, em termos de família e tudo mais, né? E a gente chega ao absurdo de perceber que essas pessoas acham que estão com a razão. Né? Mas vamos fazer o quê? É uma pena, porque eu falo que a vacina, ela não é uma decisão só sua, né? Porque assim, você não se vacinar, você às vezes está prejudicando as pessoas também, né? A gente comenta que a vacina ela é um pacto coletivo, porque se todo mundo se vacina, a gente consegue formar uma barreira para esse vírus e diminuir transmissão, vai diminuir óbito, internação. Então, não é só a minha decisão, né? A minha decisão, ela afeta toda uma comunidade. E aquilo que todo mundo quer volta, né? Volta o comércio a funcionar como tem que funcionar, a indústria a funcionar como tem que funcionar, o lazer, a área de lazer, eventos, todo mundo volta a funcionar como tem que ser. E a única solução que a gente tem que sabe que é eficaz, né? Não tem outra saída, não tem. Adriana, e segunda dose, como é que está essa situação? Nós vimos que no Brasil aumenta a cada dia que passa o número de pessoas que não retornam para a segunda dose. Inclusive, eu citava hoje que Goiás deu um ultimato. Quem não aparecer vai perder. E eles vão passar essa dose reservada para outra pessoa. Como é que está aqui? A gente tem em torno de 900 pessoas, mais ou menos, que não voltaram para a segunda dose. É feito sempre um trabalho constante, né, da atenção primária, que os agentes comunitários, as unidades de saúde fazem essa busca ativa para identificar e estar orientando que a pessoa busque a unidade para fazer a segunda dose. Então, a qualquer momento que ele lembrar ou ele quiser voltar, será feita a segunda dose, mesmo que tenha passado o prazo. Então, é importante isso, mesmo que passou, que essa pessoa retorne para fazer a segunda dose. É que pode ter uma série de motivos aí por não ter retornado. A pessoa pode ter permanecido internada por um período, a pessoa pode ter pego o vírus, porque é importante deixar claro isso, né? Ninguém está livre do vírus, mesmo tendo recebido doses. Por isso, a gente pede sempre que as pessoas mantenham distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e tudo mais. Aquela busca ativa de vocês parou? Não, ela continua pela atenção primária. E aí sempre a gente vai renovando essas listas, né? A gente vai fazendo essa nova atualização para ver as pessoas que retornaram, quem ainda falta. Mas é mais ou menos, a gente tem mantido esse número, ele não tem crescido demais, né? Nas últimas vezes é em torno aí de 900 pessoas.
Tá certo, então, olha, então esse é o número de pessoas que não retornaram. Se você faz parte desse grupo, é importante entrar em contato e informar por quê, né? Bom dia, Ayrton, minha filha começa a fazer internato amanhã no Paraguai, mora aqui em Foz. Ela também pode tomar a vacina? Não, Ayrton, a gente não tem como vacinar os estudantes do Paraguai. Nós não temos disponibilidade de doses para isso nesse momento. A gente não conseguiu ainda vacinar os nossos estagiários aqui, né? Então a gente não tem condições de oferecer isso ainda. É isso, ela vai ter que tomar lá no Paraguai, né? Isso, ela está fazendo lá, né? Geralmente é onde a pessoa estuda. E o Paraguai dá prioridade a essa área de saúde lá também, Eu né? acredito que sim, né? Tá, só sobre esse grupo que começou a ser vacinado da área da saúde, primeira dose sendo aplicada, são 14 profissões, né, pessoas acima de 40 anos de idade. Eu vou repetir aqui as profissões: assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física. Esses profissionais são aqueles de academia. Isso, todos os profissionais de educação física. Outro dia alguém me perguntou aqui, né? Então chegou a hora: enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Como este público será vacinado e qual é a maneira deles garantirem a dose? Isso. Então, ontem a gente abriu o agendamento para esse público e a gente, como a gente não tem uma estimativa desse público, a gente começou escalonando por faixa etária. Então, a gente iniciou o agendamento para as pessoas dessas profissões acima de 18 anos, né? E também elas precisam levar a carteira do conselho de classe delas válida, né? Um comprovante de residência. E a gente tem pedido para levar o cartão SUS também, que facilita bastante para fazer o cadastro. Muito bem, e faz o agendamento através do site da prefeitura. vacinação.pmfi.pr.gov.br, só repetindo então. Apresentar a carteira do Conselho de Classe, um comprovante de residência e o cartão SUS, se possui o cartão SUS, né? Isso. É bom apresentar o cartão para organizar, então, esse processo da vacinação. Tem uma pergunta, o Félix, que chegou aí no WhatsApp da Cultura. Vamos ouvir o que diz, então, o nosso ouvinte aí. Uma pergunta para a Adriana Izuka. Ayrton, pergunta para ela, para a pessoa que está falando, o responsável das vacinas aí, por que quando a pessoa vai vacinar tem que ter aquele cadastro lá? A pessoa pega, agora não precisa, afinal, abriu para até 53 anos, certo? Tem que ter o cadastro, aquela folha preenchida com a comorbidade ou não? Ou só ir vacinar? Uns falaram. Vamos lá, então já deu para entender a pergunta dela aí, né? A pergunta dela é o seguinte: eu tenho 53 anos completos, eu tenho que levar alguma declaração, alguma coisa? É só ter mais de 53 anos, né? Só um documento com foto, seu comprovante de residência, né? O cartão SUS, se tiver, puder levar, o CPF. Mas não, essa população em geral são pessoas acima de 53 anos que não tenham comorbidades, que não são de nenhum grupo, elas têm direito de se vacinar pela idade. E as pessoas que têm comorbidades, aí sim, elas têm que, mais de 18 anos com comorbidade, elas continuam sendo vacinadas. Só que elas têm que levar aquela declaração que você emite quando você faz o agendamento, você imprime aquela declaração e ela vai assinada por um médico. Se você é de alguma categoria, tem menos de 53 anos e quer ser vacinado e a sua categoria é atendida, você vai apresentar os documentos que são exigidos para a vacinação. É só isso. Então, quem tem mais de 53, agora não importa se tem comorbidade ou não, se é diabético, se é imunodeprimido, não importa, pode tomar vacina. Quem tem mais de 53 agora, não importa se é médico, se é enfermeiro, não importa se é professor, vai tomar a vacina, porque tem direito à vacina. Abriu para o público em geral. Tem previsão de descer essa faixa aí, Adriana? Conforme a gente vai recebendo as doses, né, que nem hoje a gente faz um monitoramento do que foi aplicado nas unidades para ver se ainda tem alguma doses remanescentes, para ver o que a gente consegue continuar ou aguarda novas doses para dar continuidade, né? Mas a ideia é que cada vez que a gente receba doses, a gente conseguindo descer essa faixa etária. Bom dia, Ayrton. Eu tenho uma opinião sobre as vacinas. A pessoa que chegar no grupo, se recusar a vacinar, escolher algum fabricante, tem que ir para o final da fila e só vacinar quando 100% da população for vacinada. Só para lembrar que a vacina, né, Adriana, ela não é obrigatória, mas ela acaba sendo compulsória, né?
A gente, de alguma maneira, ela lá na frente, ela vai valer muito para você ir num evento, para você embarcar em um avião, para você visitar um país, até um estado, né? A gente percebe até algumas decisões da STF para aquele trabalhador que é de grupo prioritário se recusa a vacinar também. Em alguns casos, eles falam até de ter essa questão da demissão, né, desse profissional, porque ela chega a ser, né, uma vacina que você precisa para trabalhar, né? Um profissional de saúde se recusar a fazer a vacinação contra a Covid, ficar exposto, né? Então, a gente entende que algumas profissões praticamente necessário. E a vacina no Brasil, né, Adriana, ela já é compulsória, se a gente for analisar, pelo menos com crianças. É uma condicionalidade para a Bolsa Família, é uma condicionalidade para a matrícula escolar. Nós temos vacinas que representam a condicionalidade para você viajar, da febre amarela, por exemplo, dependendo. Então já existe uma questão compulsória revestindo a vacina no Brasil, ainda mais num caso como esse, né? Vai ser bem importante, né? Principalmente a gente está percebendo agora para as pessoas que querem viajar, né? Essa questão da vacinação. E é uma proteção para você, né? Tá protegido contra essa doença, né? Fundamental. Bom dia, Ayrton e a convidada Adriana Izuca. Nesse momento é importante fazer uma campanha dizendo que enquanto o cidadão espera para escolher vacina, o bendito, né, que é o vírus, pode pegar essa pessoa e a pessoa pode morrer, né? O bendito, que é o cidadão, ela diz, o bendito pode pegar o corona e morrer, É bem isso mesmo. A gente, né, tá todo mundo suscetível a isso, né? Tá, uma pergunta aqui, Adriana, quanto tempo depois de pegar a Covid eu preciso esperar para tomar a vacina? 30 dias depois do início dos sintomas, né? Então, aquele dia que começou os sintomas, você vai contar 30 dias. E se, lógico, você estiver bem clinicamente, estiver curado, aí você pode fazer a vacina. Começou o sintoma, fez o exame, não é o exame, é do início dos sintomas. 30 dias. Se você tomou a vacina para a gripe, eu tive que esperar, eu tomei no limite, né? Eu esperei e tomei no 16º dia. Isso. Eu esperei e aí pude tomar outra vacina também, que é a vacina contra a Covid, que eu tinha tomado da gripe um pouco antes. Então tem esse detalhe também com relação à gripe, daqui a pouco eu quero falar sobre gripe. Só mesmo no Brasil tem sommelier de vacina, diz o Sérgio Aquino aqui, né? Tá indignado ele aqui. Ayrton, eu gostaria de saber se é verdade que a pessoa que não toma vacina não poderá viajar. Falamos sobre isso agora, né, Adriana? A gente tem percebido alguns países que têm aberto, né? A Espanha é um exemplo mais isso. recente. E aí tem exigido a vacina, né? Porque tem alguns países que você precisa fazer uma quarentena para entrar, né? Vindo do Brasil, tem alguns lugares que não têm aceitado, né? Que você tem que ficar. Adriana, essa guerreira aí, ela vai, como é que é? Ela se emociona no seu lindo trabalho de ajudar as pessoas. Fala muito bem, estão te elogiando aqui, gostando, obrigada. Tá? Sérgio Fabres, não tomam vacina, não se cuidam, o resultado é triste, está dizendo o Sérgio Fabres aqui, que sente na pele, né? Eu acho que o Sérgio é a pessoa que mais sente ali, né, essa situação que a gente percebe, desse caos que está, né, a questão da saúde, os leitos ocupados, os profissionais de saúde exaustos, né, porque a gente não consegue diminuir isso, é sempre esse número enorme, né, de pessoas, então tá bem complicado para o pessoal também dos hospitais, das UPAs. A Cida chegou hoje trazendo informação que Toledo chegou num estágio crítico, né, em termos de leitos, de insumos, e Toledo é da macro-região oeste. Então, a gente não pode esquecer que nós não somos uma ilha. Né? Nós temos toda a questão relacionada a Beltrão, Pato Branco, Cascavel e Toledo, que podem nos auxiliar como podem se socorrer aqui em Foz do Iguaçu. Né? Ayrton, bom dia. Bom dia a você e a Adriana, 2 exemplos de paciência nessa batalha contra a negação da Covid aqui. Obrigado pelo elogio. Ayrton, estagiário de farmácia pode ser vacinado? Então, os estagiários, a gente tem tentado fazer o quê? A gente começou pelos trabalhadores da saúde, os profissionais de saúde, e aqueles estagiários que vão ficar muito tempo, que estão contratados, esses a gente iniciou também. Mas a gente não consegue ainda vacinar todos os estagiários de todos os cursos da área da saúde, né? Então, a gente vai precisar ir caminhando conforme vão chegando as doses. Minha filha, há 15 anos, mora em Portugal, teve que ter as vacinas em dia
Isso foi há muito tempo, né? Quer dizer, já há uma condicionalidade, a gente repete aqui, dessa vacina, que ela acaba, de alguma maneira, sendo obrigatória, assim, para que se você quiser circular por esse mundo, ainda mais agora, depois da pandemia. Nosso presidente não dá exemplo, não se vacina, e tem gente que o segue e não toma vacina também. Eu acho que o conselho aqui é pense em você, né? Eu acho que sim. O melhor exemplo que você pode dar a alguém é compreendendo a sua responsabilidade nesse processo. Como disse a Adriana, que a vacina, nesse momento, é uma questão de respeito ao próximo, coletiva, né? Com hipertensão classe 1, 37 anos, posso vacinar? Então, a hipertensão, ela tem 3 estágios. O estágio 1 e 2, ela precisa ser hipertenso, né? E tem que ter ou alguma outra comorbidade ou lesão de órgão-alvo. Então, o médico dele precisa fazer essa declaração, né? E colocar qual que é a situação dele. Se for uma dessas que eu disse, aí ele teria direito, né? Mas aí tem que avaliar, o médico precisa preencher essa declaração para ele. Adriana, eu sei que você tem compromisso para fechar. Tem uma fila esperando lá, né? Aliás, eu quero destacar, eu tenho dito isso aqui, que eu acho que nós tivemos uma situação de aglomeração, depois tivemos um outro probleminha aqui no Campos do Iguaçu, que foi pelo sistema, né? Mas sempre que há uma possibilidade de qualquer problema nessa área, que é diferente do que a gente vê por aí, aquelas filas na calçada, as pessoas... Eu estava vendo agora de manhã o jornal e, assim, as filas virando, né, a quadra, as pessoas já aguardando, chegando 5h30 da manhã, 4h30. Foz do Iguaçu se antecipa, organiza e se evita, né? Não é que sejamos diferentes, para o nosso tamanho, o tamanho da nossa cidade, desorganizada essa vacinação seria um caos. Sim, sim. Então, até o agendamento foi a forma que a gente encontrou, né, de tentar evitar essas aglomerações, organizar. A gente também garante que aquela pessoa agendada, ela sempre vai chegar e vai ser vacinada, né? E, assim, é muito raro, a gente tem problemas, sim, acontece, né, algumas situações, mas é muito raro a gente verificar essas situações nas unidades de saúde. Eu lembro que no início, muito da fila também era pela falta de confiança do cidadão, né? Ele, vai acabar a vacina. As pessoas, elas ainda fazem isso, elas agendam para meio-dia e 8h da manhã elas estão aí vai na aglomerar, unidade, porque chegam as outras. Então, cumprindo o seu horário de vacinação, eu agendei para as 10, cheguei 5 para as 10, tá ótimo. fiz o meu alistamento, fiz o meu agenda, fiz ali toda a minha documentação, entrei na sala 10h05 e vim para casa, sem problema nenhum, né? Uma pergunta, quando serão vacinados todos os grupos prioritários da lista do Ministério da Saúde? Tem uma previsão para isso aqui em Foz? A gente tem avançado, né? É o que eu sempre falo, depende da quantidade de vacinas que a gente vai recebendo, né? Então, a gente já está bem avançado nesses grupos. Você sabe o percentual ou não já? Então, a gente já conseguiu vacinar 40% da população, né, adulta, que são a população acima de 18 anos, que é a população que pode ser vacinada, né? Então, de vários grupos, a gente praticamente já atingiu mais de 90% desses grupos. Adriana, com esses 40%, eu vou colocar os 30%, eu acho que até o final de julho, então, a gente transforma pelo menos esse percentual de 40% de primeira dose e 20% de segunda dose, já 40% de segunda dose. Eu acho que sim, porque em julho a gente tem bastante segunda dose agendado já, que a gente sabe, né, quando serão as... Então, bastante gente acima de 60 anos tem a segunda dose agora em julho, né, que tomou lá em abril, por aí, maio. Então, a gente, em julho ali, vai ter bastante gente tomando a segunda dose, julho e agosto. A Franciele está aqui, parabéns, Adriana, pelo seu trabalho. Laércio, parabéns, Adriana, ótima profissional. Está com fãs Obrigada. aqui. Está com fãs aqui. Falar da gripe agora para encerrar, porque eu sei que você tem compromisso. Como é que está a vacinação da gripe em termos de percentual do público-alvo, da primeira e da segunda fase? Já que dia 9 agora, amanhã, né? Isso, amanhã começa a terceira fase da vacinação. Que é o restante dos grupos. Então, a gente percebeu a vacina da gripe esse ano bem difícil de alcançar as metas, né? As crianças, a gente não Tem a ver com a ainda. Covid? Foi sempre um grupo difícil. Independente da Covid ou não, o gestante e criança sempre foi um grupo bem difícil da gente alcançar a meta, né? E os outros grupos meio que deu uma bagunçadinha porque aconteceu da vacinação da Covid, né? Iniciada, e as pessoas têm que esperar 15 dias para tomar a da gripe.
Então, a gente percebe aí que a gente está em torno aí dos grupos que já iniciaram, em torno de 50% mais ou menos de cobertura. Adriana, pouco ainda. Será que essas gestantes, puérperas e crianças não têm relação com o fato de que essa geração, vamos falar de mães de primeira viagem, né? Primeiro filho, essa geração passou um longo tempo sem ouvir falar de pandemia, sem ouvir falar de doenças que haviam desaparecido e tal, e agora eles acham que não tem tanto problema? Será que tem a ver? Pode ser que tenha a ver, né? Isso que nem a questão de algumas vacinas que a gente teve queda na cobertura, poliomielite. Então, tem gente que acha que não precisa mais tomar a vacina da polio. E precisa, a polio pode voltar. Ela não é uma doença erradicada, né? A única doença que a gente tem erradicada é a varíola. Então, a gente viu o exemplo... Tinha o sarampo também, né? Tinha eliminado, ele não tinha sido erradicado. Mas tinha eliminado e voltou. Aí, então, esse é outro exemplo, que voltou, né, forte. Por quê? Porque a cobertura caiu. Então, assim, é preciso que aquelas vacinas que são do calendário de rotina, né, os pais mantenham em dia. A gripe é muito importante, né, é uma doença que ela pode agravar nesses grupos, nas crianças, nas gestantes, nas puérperas, né, em todos os grupos. Então, é importante que as pessoas se vacinem. Muito importante, né, que os pais, eles precisam levar seus filhos, né? Essas crianças menores de 6 anos, elas não têm como ir sozinhas, então elas precisam... Não dá para ir gatinhando, nem pegar a bicicletinha lá. Levem, né? E a gente mantém essa vacinação em dia, ainda mais nesse momento de pandemia tão importante que a gente esteja imunizado contra a influenza. Muito bem, então nós temos hoje sendo vacinados contra a gripe, né, idosos, professores, o pessoal da área da saúde, os trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos de idade, né? E agora começa, a partir de amanhã, pessoas com comorbidade, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo percurso, são os motoristas de ônibus intermunicipais, né? Trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens com medidas socioeducativas. Tirando aí a população privada de liberdade, como esse outro grupo faz para receber a dose da vacina? Isso, então a população ela pode fazer o agendamento através do site, né, que a gente tem também o agendamento da influenza, ou pode procurar a unidade de saúde mais próxima para informações, né, para verificar. Mas o ideal é que a gente consiga trabalhar com esse agendamento para evitar as aglomerações, né? Mas algumas unidades, elas atendem a demanda também espontânea. São coisas distintas, né? A vacinação da gripe e a vacinação da Covid. Você faz seu agendamento para a gripe, tem um banner especial para isso, mas você tem que agendar, é uma forma de organizar, até porque nós temos a vacinação, que é de rotina, nas unidades de saúde, a vacinação da Covid, tem agendamento para algumas pessoas que vão buscar esse agendamento nas unidades de saúde, tem atendimento em 10 unidades de saúde para pessoas com suspeitas. Então, você tem toda uma logística que precisa ser organizada. Por isso, você precisa fazer o agendamento para a sua vacina contra a gripe. Lembrando, se você está na fase de escolher entre uma e outra, escolha a Covid primeiro, né? Isso mesmo. Prioridade é a Covid, se você é um desses grupos, né? Então, priorize a Covid e depois de 15 dias faça a vacinação contra a gripe. Bom dia, Ayrton e Adriana. Esses dias você estava na TV, também me emocionei com você. Quando você se emocionou, eu me emocionei mesmo de fui tomar vacina, eu juro para você. Foi o dia que eu recebi, né, que eu fiz, que confirmou o meu agendamento, eu senti parece que saiu um peso. Assim. Tem pessoas que se emocionam muito, assim, que chegam a chorar, assim, é muito, muito legal de ver isso. E assim. não é completo ainda, né? É só o início da caminhada. Mas eu falo que é uma dose de esperança, né? Lógico. Então, tem gente que fica muito emocionada, assim, é muito bonito E eu me senti bem, e eu repito, não abri mão em nenhum momento e não abro mão de todos os cuidados, eu me recolho à minha casa, não fico passeando por aí. Eu faço o que eu tenho que fazer, até pela minha atividade profissional, que é exigida no dia a dia. Mas eu fiquei mesmo, ela disse que ela assistiu, né, que eu fiquei emocionado, ela também se emocionou. Adriana, obrigado pela sua presença aqui, sucesso lá, bom trabalho a você e a toda a equipe, ok? Eu que agradeço, Ayrton, a oportunidade da gente estar sempre divulgando, informando a população, né? Bom dia para você também. Valeu.